Hoje apresentaremos a vida de Buda. Onde está Ananda? Está na choupana, chorando. Acha que o senhor vai morrer. Vá chamá-lo. Eu estou cansado e sinto meu corpo como uma velha carreta que se mantém em pé com amarras. Ananda, todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos de deixar o que amamos. Mas, mestre, não estou preparado para sua morte. Você não precisa de mim. Já lhe disse tudo o que podia e o que lhe ensinei como o oceano. Quanto mais você entra, mais profundo ele fica. Mas eu mal sei nadar. Então vamos começar juntos na beira. Quando morremos, nós renascemos. Nossas boas ações em uma vida são recompensadas na próxima. Quando eu renasci nesta vida, meu pai, o rei Sododana, tinha as maiores esperanças em mim. Sábio aceita. O príncipe Gautama está destinado ao sucesso. Essa criança tem todos os sinais de um grande ser humano. Ele viveu muitas vidas, cada uma mais nobre e verdadeira que a outra. Ele vai se tornar um grande líder ou um mestre das grandes verdades. Quem vai decidir isso? Ele vai decidir. Quero que ele seja um grande rei como eu. E acho que ele não precisará sair deste palácio. Meu pai criou um mundo perfeito para mim. Por mais de 20 anos. O príncipe vai passear por este caminho hoje. Certifique-se de que não há flores mortas. Sua Alteza. O cavalo do príncipe está manco, Alteza. Então deixe-o em outro lugar até que se recupere. Isso é uma coisa que o príncipe não precisa saber. Meu pai me deu tudo o que eu poderia querer. Eu não precisava pedir nada. Mas havia coisas que nem o rei podia controlar. Preparem o cavalo. Quero dar uma volta. Em todos esses anos, Shana, eu nunca saí de trás desses muros. Quem pintou seu cabelo de branco? Por que ele se move tão devagar? É uma dança? Não, ele é velho. O que é velho? Acontece com todos nós com o passar do tempo. A pele resseca, o cabelo perde a cor e o corpo fica fraco. Isso é velhice. Acontece com todos nós? Não gosto de sua música. Ele não está cantando. Está doente, com dor. O que é doença? Seu corpo está reclamando. Todos os corpos, ricos ou pobres, ignorantes ou sábios, podem se sentir assim. Todos os corpos podem se sentir assim? Como ele pode dormir com todo esse barulho ao redor? Esse homem está morto. Ele não está dormindo. Sua vida se foi. Esse é o único homem morto no mundo? Temo que não, meu príncipe. A morte chega um dia para tudo que está vivo. Leve-me de volta, Shana. Meu filho, tenho notícias maravilhosas para você. Por que não me contou sobre a vida lá fora? Eu queria que o palácio fosse sua vida. Queria que você fosse feliz. Eu era, mas agora não poderei ser feliz de novo. Mas é claro que poderá.
Sabendo que você, meu querido pai, vai morrer, que minha esposa vai ficar doente, que Shana e eu vamos ficar velhos e fracos. Não está na hora de pensar em morte. Tenho notícias maravilhosas. Você tem um filho. Eu tenho um filho. Ele é lindo. Eu estou feliz. Mas agora eu sabia que ele também poderia ficar doente, velho e finalmente morreria. Quem é você? Alguém que procura. Procura o quê? A única coisa no mundo que não enfraquece e morre. Que coisa é essa? A verdade. E você a encontrou? Não. Mas desde que deixei minha casa e abri mão de tudo, sinto-me mais em paz. Não sou livre para deixar o palácio. Tenho um dever para com o reino do meu pai. Mas se procurar e achar a verdade, seu reino será infinitamente maior. Decidi partir naquela noite. E como você, Ananda, eu chorei. É doloroso separar-se daqueles que amamos. Mas eu sabia que quando achasse o que estava procurando, voltaria para compartilhar com eles. Shana levou-me para a floresta e troquei minhas roupas reais por outras mais simples. Cortei meu cabelo e pedi a Shana que dissesse ao meu pai que daquele momento em diante não teria uma casa e estaria em busca da paz mental. Passei 2 anos com 2 velhos mestres da meditação. Eles me ajudaram a acalmar e treinar minha mente. Mas eu sabia que não havia encontrado o que procurava. Eu continuei caminhando. Conheci outros 5 homens, mais ou menos da minha idade. Eles também estavam na busca. Estudei meditação com 2 mestres, mas nos sentávamos na sombra. Forçar nossos corpos até o limite nos dá energia espiritual. Quando você nega o seu corpo, você liberta sua mente para coisas maiores. Eu desejo conforto e aconchego. E ele adora falar. E eu desejo dormir. O que você mais deseja? Parece que sempre estou com fome. Bem, então sabe o que deve fazer. Passei fome durante 6 anos. No fim, já estava comendo 3 sementes de gergelim por dia. E ainda assim, a única coisa de que tinha certeza era de que estava próximo da morte. Quando estava pronto para morrer, pensei no meu filho e lembrei de um momento quando tinha a sua idade. E de repente entendi o significado daquele momento. Era o jogo do arado no palácio. Todos estavam assistindo ao festival, mas eu via algo diferente. Homens e animais suando. Trabalhadores cegos e brancos como leite expostos ao sol, aos vermes e insetos. Todos pareciam se divertir, mas eu só via sofrimento e morte. Fiquei sentado ali durante um bom tempo, me sentindo mal. Só naquele silêncio eu podia ver como as coisas realmente eram. Essa lembrança me encheu de energia. Se eu já havia sentido um pouco da paz que buscava quando era criança, bem alimentado e bem vestido, então não precisava passar fome para encontrá-la de novo. Decidi comer direito mais uma vez. Para desgosto dos meus companheiros. Não devo me levantar daqui até encontrar a verdade que procuro. Essa consciência especial. A luz.
Mas a mente tem um inimigo terrível. Seu nome é Mara. E ele procura seduzir e destruir. Primeiro ele manda suas belas filhas. Provoquem-no. Distraiam-no. Façam com que as deseje. Mara sabia que se eu encontrasse a luz, eu diria aos outros como fugir de seu poder maligno. Tinha de encontrar aquele momento de silêncio outra vez. Então, você ignora minhas filhas. Vai sentir a ira de meu exército. Seja amaldiçoado com o seu pior pesadelo, Gautama! Acha que está pronto para encontrar a luz suprema? Gautama, tem certeza de que tem isso em você? Luz Suprema! Gautama! Acha que merece tanto? Mas logo que toquei a terra falou. Ele merece. E vi minhas centenas de vidas passadas. E vi como o que fazia numa vida influenciava a próxima. Eu via a vida como uma roda. Para alguns, sempre indo para frente. Para outros, sempre para trás. Não há como escapar da roda do nascimento, da morte e do renascimento. E não há como escapar dos três venenos: a ira, a ganância e a mentira. Isso mantinha a roda girando. Eu percebi que, sendo sua vida fácil ou difícil, não se pode fugir da morte. Mas, de repente, aquilo que eu procurava foi revelado para mim. Se eu não temesse a morte não teria poder. Observando a lua naquela noite, compreendi aos poucos que a maneira de evitar o sofrimento é se libertando do desejo e estando sempre pronto para dar e receber. Eu encontrei a luz. Eu me tornei Buda, o iluminado. O Buda me contava como havia deixado o palácio, seu pai e seu filho recém-nascido para buscar a verdade. Como ele se juntou a outros que também a buscavam e, finalmente, como encontrou a paz, o modo de sair da roda da vida, da morte e do renascimento. Hoje apresentaremos o caminho do Buda. Mestre. Mestre. Kisagotami. O Buda está morto. Ananda, eu estava meditando. Como você deveria estar? Desculpe. Não, eu não quero que morra.
Estive com o senhor há mais tempo do que qualquer um. Por que não entendo tudo que ensina? Por quê? Porque sou apenas o seu professor, Ananda. Posso ensinar-lhe as braçadas. Mas você tem que se manter flutuando. Mas as primeiras 5 pessoas a quem ensinou, elas entenderam bem rápido. Era melhor professor quando começou. Estava procurando por vocês. O que quer conosco? Não desistimos tão facilmente. Ainda acreditamos na busca pela perfeição. Eu também acredito, mais do que nunca. Vou contar-lhes uma história. Uma história sobre minha vida e sobre a de vocês também. Havia um homem sendo perseguido por um elefante raivoso. Mas quando olhou para trás... Pelo menos tinha escapado do elefante. Então ele olhou para baixo. Uma fraca raiz era o que o separava de um tigre. Mas logo ali, acima dele, bem ao seu alcance... Viu? Na vida somos sempre perseguidos. Sempre estamos perguntando onde está a alegria da vida. Veio até nós para dizer isso? Não, Vaspa, espere. Eu nunca ouvi essa história, mas eu a reconheço. Eu encontrei o caminho. Ainda não compreendo. Talvez isso ajude. Por favor, empreste-me seu alaúde. Veja se entende isso. Castigar nossos corpos o tempo todo não é certo. Isso vai nos deixar doentes. Vai arrebentar essa corda, hein? Mas nunca dizer não para a diversão embota nossas mentes. É o meio termo. Evitar os extremos. É o que devemos seguir. Eu compreendo. Essa lição serviu para aqueles 5 jovens que foram os primeiros a se juntarem a mim. Mas as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Para você, Kisagotami, foram sementes de mostarda. Por favor, ajude-me. Meu filho precisa de algum remédio. Não podemos dar-lhe nada que ajude. A pobre mulher perdeu a razão. A criança está morta. Eu não tenho remédio para seu filho, mas conheço alguém que tem. Quem? Vá ver o Buda. Mestre, por favor, dê-me um remédio para curar o meu filho. Traga-me uma mão cheia de sementes de mostarda. Sim, mestre, eu farei isso. As sementes devem ser tiradas de uma casa onde ninguém tenha perdido um filho, marido, pai ou amigo. Por favor, ajude-me. Se eu puder pegar algumas sementes de mostarda, o meu filho ficará bom. Aqui estão. Tome. Obrigada. Algum filho, filha ou parente morreu em sua família? Aqui nesta casa morreram mais pessoas do que as que estão vivas. Não me lembre do meu sofrimento. As sementes devem ser tiradas de uma casa onde ninguém tenha perdido um filho, marido
parente ou amigo. Então, voltei até o senhor para pedir que me ensinasse como viver. Vê, Ananda. Não adianta dizer para ela que ela tinha de aceitar a morte do bebê. Ela tinha de descobrir isso por si só. Meu pai, o rei, aceitou que eu nunca seria o seu herdeiro. Meu filho teve de aceitar que eu nunca viveria com ele no palácio. E foi difícil para eles entenderem essas coisas. Precisaram da minha ajuda. Queria meu filho. Meu filho, não esses. Qual deles é meu pai? Vai saber, Sua Alteza. Devia ter vindo sozinho. Está me insultando. Ele o honra, Sua Alteza. Não há honra maior do que ser pai do Buda. Pai, tornei-me aquilo que você não queria. Sim. Eu queria que você ficasse e se tornasse um grande rei. Mas você me recebeu de volta. Fez uma coisa nobre. E isso sempre é recompensado. Minha grande recompensa é saber que tornou-se algo muito maior do que um rei. Um guia para as pessoas em todos os lugares. E meu filho? Deve ter crescido muito. Onde está ele? Ele está no palácio. Não sabe o que lhe dizer. Eu entendo. Devemos nos encontrar. Coma isso! Olha o que está na areia, Raula. Havia um homem que devia dinheiro para muita gente. Ele não queria pagar. Olha o que aconteceu com ele. Ele decidiu nadar para o reino do outro lado do rio. Quando as pessoas a quem ele devia achassem suas roupas, pensariam que havia se afogado e não esperariam ter seu dinheiro de volta. Esse era o seu plano. Mas às vezes os planos dão errado. O rio estava revolto e barulhento. Parecia que ninguém podia ouvir os gritos do homem. Mas na margem oposta, alguém ouviu. Graças ao cervo, o plano do homem deu certo. Agora ele não devia nada a ninguém. Mas devia sua vida ao cervo e prometeu que seria eternamente grato. O homem foi para a floresta. E lá encontrou um caçador que falou-lhe sobre a caçada real. Naquele ano, o rei estava oferecendo a maior recompensa para aquele que achasse e matasse o cervo dourado. O homem então bolou outro plano. Ele levaria o rei até o cervo que salvou sua vida. Então, Raula,
aconteceu uma coisa muito estranha. O que, papai? Esse homem, Alteza, pôde lhe dizer onde me encontrar porque eu salvei sua vida. Agora ele está condenando seu salvador. O rei mudou de alvo, mas o servo falou de novo. Não atire. Tenha misericórdia com esse homem e ele entenderá. E o senhor, Alteza, pense melhor na hora de perseguir e matar servos. Pense melhor na hora de caçar qualquer coisa. Tente aproveitar o que está acontecendo agora. Diga-me, Raula, o que acha desse servo? Ele era bom. Era mesmo. E fez a coisa certa. Foi difícil para mim deixá-lo quando era um bebê. Muito difícil. Mas era a coisa certa a fazer. Parti para encontrar um caminho para que todos escapassem do sofrimento. Você entende agora que nada, nem mesmo você, pode ser mais importante do que isso? E agora você é um Buda. Sim. O que aconteceu com o servo? Está aqui. Eu fui o servo. Em uma de minhas vidas passadas. Ananda, mais uma história. Para nadar melhor, percebeu? Sim, mestre. Ananda, logo você estará nadando. E em águas profundas. Estarei? Sim. Não há mais lições. Mas diga a todos para lembrarem disso. Mais cedo ou mais tarde, tudo afunda, mas a verdade flutua para sempre. Distribuição Sinapse, versão brasileira Áudio News.